Por que a dipirona é permitida no Brasil, se em alguns países, como os Estados Unidos, ela é proibida? Por quê? Quer saber por que ela é permitida no Brasil? Então, vem e assiste nosso vídeo. E recomendo vocês também ficarem até o final do vídeo, porque lá no final do vídeo eu vou deixar liberado para vocês um QR Code com as referências que eu utilizei para o preparo desse vídeo aqui. Combinado? Então, vamos lá descobrir por que ela é permitida no Brasil, se em alguns países a famosa dipirona, tão utilizada largamente no Brasil, ela é proibida? Por quê? Vamos lá? Uma das preocupações em relação à dipirona, que faz com que ela seja proibida em alguns países, como o caso dos Estados Unidos, inclusive a gente tem um vídeo aqui, vou deixar no primeiro comentário fixado para vocês assistirem, porque a dipirona é proibida nos Estados Unidos, descubra a verdade. Depois desse vídeo, se você não assistiu, assiste esse lá dos Estados Unidos, onde eu explico um pouquinho mais que a dipirona é proibida lá nos Estados Unidos devido a esse risco aí de diminuir a quantidade de células sanguíneas, principalmente as células de defesa no nosso organismo, tá? Então o que acontece? Apesar desse risco de agranulocitose, dessa queda das células de defesa, de maneira geral das células sanguíneas, que pode acontecer com o uso da dipirona, o que aconteceu? Foi feito alguns estudos, como por exemplo, esse estudo aí de 2008, que envolveu 7 centros localizados em diferentes regiões do Brasil, Argentina e México. Então a gente tem alguns estudos que, de modo bem geral, eu vou aprofundar aqui um pouquinho, mas de modo geral, colocam que a relação risco-benefício vale a pena. O risco é relativamente baixo para o risco de agranulocitose, tá? Da diminuição das células sanguíneas, principalmente a questão da agranulocitose. Então, o que aconteceu? Teve um estudo lá em 2008 que envolveu 7 centros localizados em diferentes regiões do Brasil: Campinas, Curitiba, Goiânia, Juiz de Fora, Manaus, Ribeirão Preto e São Paulo. 2 centros na Argentina, ambos em Buenos Aires, e um no México, em Monterrey. Uma população pesquisada de em torno de 548 milhões de habitantes. Bastante, né? Foi um estudo bastante amplo, concorda comigo? E foram registrados 52 casos de agranulocitose, o que corresponde a uma incidência de 0,38 casos por milhão de pessoas por ano. Então veja que o número de casos novos foi relativamente baixo. Vamos continuar para a gente entender? Esse estudo também revelou que, apesar de ter uma taxa média de letalidade de agranulocitose ser relativamente alta, de 11,5%, os pesquisadores concluíram que a baixa incidência, teve um baixo número de casos novos da doença de agranulocitose. Esse baixo número não caracteriza um problema em saúde pública relevante nas localidades avaliadas. Então, o que isso quer dizer? Esse estudo de 2008 foi bastante amplo. Brasil, Argentina e México, mostrou que realmente o número de casos de agranulocitose, que é uma das principais causas, um dos principais riscos eventualmente gerados pela dipirona, que fez com que alguns países, como os Estados Unidos, proibissem o uso da dipirona, o número de casos de agranulocitose em pacientes que utilizavam dipirona foi baixo. Apesar que, dentro desse número, esse estudo de 2008 mostrou que tinha uma certa taxa de letalidade. Mas o risco de ter a agranulocitose, que seria um dos principais problemas do uso da dipirona, é baixo, extremamente baixo. Comparado por milhão, 0,38 pessoas tiveram agranulocitose para 1 milhão de pessoas que utilizaram dipirona. E quando são comparados países onde a dipirona é autorizada e aqueles onde seu uso é proibido, não revelaram diferenças significativas nas taxas de mortalidades associadas à agranulocitose. Então o que acontece? O uso da dipirona no Brasil e em diversos países tem se mostrado, perante alguns estudos aí que a gente mostrou, que a relação de risco é baixo. Então, a relação risco-benefício, a dipirona traria mais benefício do que risco. É claro, veja bem, todo medicamento traz risco. Não existe medicamento isento de risco. Mas em relação à agranulocitose, pelo menos em países como Brasil, Argentina e México, se mostrou que foi um risco extremamente baixo. Tá? Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar rapidamente. Para quem eventualmente não me conhece, eu sou o professor Verano, é um prazer estar com vocês. Sou farmacêutico, sou licenciado em Química, tenho habilitação em Homeopatia, especialista em manipulação farmacêutica e mestre em saúde coletiva. Sou autor de diversos cursos online, como esse aí de cálculos de medicamentos e transformações de soluções, disponível nesse QR Code, e outros cursos também. Disponível nesse QR Code é o link do primeiro comentário fixado. E para quem quer conhecer o mundo da manipulação farmacêutica, recomendo fortemente o nosso e-book Introdução à Farmácia e Manipulação. Disponível onde? Na Amazon e na Hotmart. Quer conhecer mais sobre a manipulação farmacêutica? Acesse esse livro aí, tá? E não esquece de se inscrever no canal youtube.com/veranocd, que trata do universo farmacêutico. E me segue lá no Instagram também, @veranocd. Vamos continuar? E ainda temos estudos que comparam a dipirona e outros medicamentos em relação ao risco de morte, em relação à agranulocitose. Então a gente tem alguns medicamentos que, quando comparados com a dipirona, em relação ao risco de morte de agranulocitose, anemia plástica, anafilaxia ou condições no trato gastrointestinal,
que têm maiores riscos do que a dipirona, como é o caso do ácido acetilsalicílico e o diclofenaco. Então, de modo geral, o risco de eventos adversos graves e de mortalidade é menor com o uso da dipirona quando comparado a outros medicamentos. E ainda, então, melhor dizendo, de forma resumida, a gente pode falar que a gente tem alguns estudos feitos na Europa, na América Latina, que mostram que o risco de agnulocitose varia bastante entre as populações. Tá? É algo muito que depende do usuário. A dipirona oferece vantagem em relação a outros analgésicos e antipiréticos. Ele tem um efeito potente, tem um efeito antispasmódico e pode causar menos efeito adverso quando você compara com outros medicamentos semelhantes. Além disso, ele é amplamente utilizado em países da América Latina, alguns países da Europa, Ásia e da África. Tá? A relação risco-benefício compensa. O benefício é muito maior que a questão do risco. É claro que tem algumas questões são levantadas até pelo PRAC. O que é o PRAC? É um Comitê Europeu de Farmacovigilância. Que eu falo mais sobre esse PRAC no outro vídeo, porque a dipirona é proibida nos Estados Unidos. Link primeiro comentário fixado. Ele coloca que a dipirona não deve ser utilizada para aqueles pacientes que já teve caso de agranulocitose ou que é mais suscetível a essas situações, tá? Mas, de modo geral, o PRAC, esse Comitê Europeu de Farmacovigilância, coloca que os medicamentos à base de dipirona apresentam ainda mais benefícios do que riscos. Turma, se esse vídeo fez sentido para você, está fazendo sentido para você, por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar seu like e se inscrever no canal. E fique até o final do vídeo, porque aqui no final do vídeo eu vou deixar para vocês um link, ou melhor, um QR Code com as referências que eu utilizei para preparar esse vídeo de hoje. Combinado? Mas eu queria aproveitar e indicar para vocês, pelo menos, que assistam mais 2 vídeos. É claro, esse vídeo aqui em cima de farmacologia, né? O nome dele é Farmacologia de Graça. Descubra onde baixar. É isso mesmo. Você está estudando farmacologia, estudando sobre medicamentos. Gostaria de ter um livro de farmacologia de graça? Quer saber como? Acesse esse vídeo aqui. E recomendo também que se você ainda não assistiu, assista também esse outro vídeo aqui que é irmão desse, que é com essa capinha aí, banido nos Estados Unidos. O título dele é Por que a dipirona é proibida nos Estados Unidos? Descubra a verdade. Esses 2 vídeos, esse aqui, Por que a dipirona é permitida no Brasil e Por que a dipirona é proibida nos Estados Unidos, são vídeos irmãos. Então é interessante que você assista os 2, tá? Se você ainda não assistiu, assista. E fica até o final do vídeo, porque eu vou mostrar agora para vocês, vou liberar para vocês um QR Code, os materiais que eu utilizei, né, com as fontes, com a literatura que eu utilizei para preparar o vídeo de hoje, esse vídeo Por que a dipirona é permitida no Brasil e Por que a dipirona é proibida nos Estados Unidos. Muito bem, através desse QR Code aqui, você vai conseguir baixar o material onde tem o link da literatura que eu utilizei para preparar o vídeo de hoje. Então, é importante que você, profissional da área de saúde, se aprofunde um pouco mais em relação a essa temática. Combinado? Como? Acesse esse link aqui, nesse QR Code. Né? Veja se tudo que eu falei está pertinente. Se você sentir que está faltando alguma informação, não esqueça de escrever aqui nos comentários, tá ok? Professor, faltou complementar isso, aquilo. Escreve nos comentários. Tem um artigo que fala sobre isso, podia ter citado ele, põe aqui nos comentários, combinado? Esse vídeo aqui é nosso, então ele é feito com a contribuição de vocês também. E se você estuda farmacologia, quer estudar farmacologia, e quer um material um pouco mais simplificado, mas ainda assim com qualidade, eu indico fortemente para vocês esse livro aí de Farmacologia Ilustrada. O QR Code está ao lado dele e o link embaixo. Esse livro aí, ele é um livro com uma linguagem bem simplificada, ilustrado e ideal para você que tem pressa para estudar. Às vezes você vai estudar farmacologia e acha a linguagem um pouco complexa. E às vezes é mesmo. Se você quer uma linguagem um pouco mais simplificada, mas ainda com qualidade, e relativamente fácil de estudar, eu recomendo fortemente esse livro de Farmacologia Ilustrada. Ele é o livro que eu considero o mais fácil para estudar farmacologia. Ideal para você que é estudante ou para você que tem pressa e quer estudar para um concurso. Esse livro aí tem uma linguagem simplificada, mas não perde a qualidade. Fortemente recomendado para você que é estudante e que quer estudar para um concurso e está com um pouquinho mais de pressa. Combinado? Turma, muito obrigado pela atenção. Espero até o próximo vídeo, hein? Vídeo toda semana. Saúde e paz. Tchau, tchau.